Olá, amados irmãos, que a paz do Eterno esteja com todos vocês. Eu quero que você pegue a sua Bíblia hoje aí para a gente ter um estudo aqui bem construtivo para a nossa vida. O tema de hoje é murmurar, reclamar, se isso é bom, o que Deus vê em questão a isso, que a gente reclama muito ou não, e o que ele faz quando a gente faz isso, se ele ajuda ou se ele dificulta ainda mais a nossa trajetória. Vai ser longo o vídeo, eu espero que você fique no vídeo até o final, que é para você entender o que eu quis trazer aqui com esse vídeo. E então, como o vídeo vai ser longo, sem mais delongas, vamos para o vídeo aí. Eu vou colocar aqui no Google Earth para a gente ver um mapa e depois eu vou trazer a leitura para vocês entenderem o porquê que eu mostrei aquela parte ali, aí vocês vão entender. Então vamos lá, vamos para o vídeo, né? Bem, amados, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o povo hebreu que migrou do Egito para a terra de Canaã, que é Israel, Cisjordânia e a Gaza, né? Faixa de Gaza ali. Antigamente era a terra de Canaã. E Deus ele libertou o povo, porém, eu vou mostrar a leitura mais adiante, que ele não manda o povo ir pelo caminho mais curto, porque ele poderia encontrar o povo que já habitava ali em Canaã e ter uma batalha e o povo se arrepender e voltar para o Egito. Então ele levou o povo pelo caminho mais longo, dando a volta pelo deserto, atravessando o Mar Vermelho. E aqui, ó, aqui é o Egito, né? Eu vou marcar um ponto aqui no centro do Egito, mais ou menos, e mostrar aqui o caminho que seria o caminho mais curto, ó. Eles andariam até aqui, ó. Aqui é a Jordânia, Jerusalém, tá vendo? Seria na faixa de 800 quilômetros mais ou menos. Jerusalém aqui, ó. Cerca de 800 quilômetros. Aqui Israel, a faixa de Gaza bem aqui, tá vendo? Faixa de Gaza aqui, ó. E Cisjordânia fica um pouco mais adiante. Aqui é porque às vezes ela aparece o nome aqui e às vezes não. Eu tô aqui no Google Earth. É melhor pra gente visualizar. Aqui é o Mar Vermelho, ó. O Mar Vermelho, tá vendo? Então, o que eu estudei, ele vem, o povo deve ter dado a volta mais ou menos, eu vou trazer até aqui, uma parte bem distante aqui do Mar Vermelho, 1.400 quilômetros. E daqui, vamos retirar esse ponto, atravessaram, aí eu vou marcar outro ponto aqui, até chegar aqui em Jerusalém. Então, 1.400 mais 1.400 de novo, então 2.800 quilômetros. Esse foi o percurso, né, que o povo hebreu teve que fazer. E por que 2.800 quilômetros? Eles demoraram 40 anos para fazer esse percurso aqui, sendo que logo que eles saíram do Egito, poucos dias depois, né, o faraó foi atrás deles e encontrando eles acampados à beira do Mar Vermelho aqui, eles fugiram. Deus fez com que Moisés fizesse o milagre e abrisse o Mar Vermelho, aqui Mar Vermelho, e atravessasse o Mar Vermelho. E aí então eles logo dias depois eles já estavam desse lado aqui, ó. Veja bem, eles já estavam desse lado aqui, no deserto. Aqui é tudo deserto. Você pode até ver que não tem vegetação aqui não, né? É só deserto. Porque a Bíblia diz que eles ficaram vagando no deserto por 40 anos. Entende? Então, é nessa região aqui. Provavelmente em toda essa área aqui, ó. Eles ficaram vagando. Então, eu vou voltar aqui para as leituras para você entender o porquê que eles vagaram tanto tempo. Então, vamos às leituras aqui, ó. No livro de Êxodo, no capítulo 13, se você puder abrir a sua Bíblia para acompanhar aí, eu agradeço. No capítulo 13 e versículos do 17 ao 19. Aqui, ó, veja o que diz, ó. Quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pelo caminho da Palestina, que é o mais curto, porque Deus achou que diante dos ataques o povo se arrependeria e voltaria para o Egito. Então Deus fez o povo dar uma volta pelo deserto, até o Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito bem armados. Moisés levou consigo os ossos de José do Egito, pois este havia feito os filhos de Israel jurar solenemente: quando Deus intervir em favor de vocês, levem meus ossos daqui. Mais adiante, já no capítulo 14, aí lá no versículo 11 ou versículo 10 parte B aqui, ó, que diz: quando o faraó chegou ali e encontrou eles acampados ali na beira do Mar Vermelho, aí eles avistaram de longe o faraó chegando com seu exército, arrependido, né, de ter libertado eles, que Deus endureceu o coração deles, que Deus queria destruir o exército de faraó. Então veja, cheios de medo, clamaram a Deus e disseram a Moisés:
Será que não havia sepulturas lá no Egito? Já começaram a murmurar. Mas vejam bem, essa é a primeira murmuração do povo no deserto. Só que você vai ver aqui nessa passagem aqui que eles já tinham murmurado antes, lá no Egito. Eles deixam aqui, ó, nas escrituras. Preste atenção. Você nos trouxe ao deserto para morrermos. Por que nos tratou assim, tirando-nos do Egito? Não é isso que nós dizíamos a você lá no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos aos egípcios? O que é melhor para nós, servirmos aos egípcios ou morrer no deserto? Então, eles já murmuravam lá. E Deus vê tudo isso, né? Deus via tudo isso e Deus é muito bondoso e paciente, né, com todos nós, que a gente, infelizmente, tem essa falha aí de murmurar sempre, diante de dificuldades e situações adversas. Aqui, ó, não tenham medo, Moisés diz, né? Responde ao povo. Fiquem firmes e verão que Deus fará hoje para salvar vocês. O que Deus fará hoje para salvar vocês. Nunca mais vocês verão os egípcios, como estão vendo hoje. Deus combaterá por vocês. Podem ficar tranquilos. Aí Deus vai e diz aqui, ó. E Deus disse a Moisés: Por que você está clamando por mim? Diga aos filhos de Israel que avancem. Quanto a você, erga a vara, estenda a mão sobre o mar e divida-o pelo meio, para que os filhos de Israel possam atravessá-lo a pé enxuto. Foi quando, eu sei que vocês já devem ter visto em vídeos, em filmes, que as pessoas atravessaram e depois, quando o exército tentou atravessar, o mar se fechou novamente e matou todo o exército de Faraó. Então, gente, essa foi a primeira vez que o povo murmurou após a libertação do Egito. Mas tem muitas outras partes aqui que mostram a murmuração do povo. Deus mandou cobras à noite para ferir o povo, porque o povo ficou reclamando. E depois, por causa da fome, aí Deus teve piedade, que Deus é amor e compaixão sempre, mandou o maná de cordizes. E eles ficaram comendo maná 40 anos no deserto, até encontrar a terra prometida. Aqui no capítulo 16 e versículo 35 diz: Os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos, até chegarem à terra habitada, comeram maná, até chegarem à fronteira de Canaã. Mas por que 40 anos? Se a distância que a gente viu ali, 2.800 quilômetros. Então não é longe, né, gente? Eu acho que a pé, e ainda conta aqui mais pra frente, é que eu não vou estender muito a leitura para não ficar muito longo o vídeo, porque tem muita gente que nem vídeo pequeno quer assistir, imagina vídeo longo, né? Então ele fala que Deus ele ia com uma nuvem acompanhando o povo durante o dia, para o povo não sofrer na insolação, e à noite com uma nuvem de fogo para iluminar. Então, olha só, Deus ele estava ali acompanhando o tempo todo, e o povo nem assim, diante da dificuldade, tinha medo. Isso é uma coisa do ser humano, a gente tem medo diante de certas situações, né? Mas o ponto mais importante aqui é: por que reclamar só nos prejudica? Veja bem, o povo atravessou o Mar Vermelho, já tinha andado a metade do caminho, tinha sido vários dias, né? 1.400 quilômetros, tinha sido vários dias. Ali ele mandou o faraó. Aí Faraó vai e tenta pegar, eles atravessam o Mar Vermelho, aí sobra mais 1.400 quilômetros de novo para eles andarem até a Terra Prometida. Porém, ali naquele meio de caminho, eles se perdem. Eles ficam andando, vagando no deserto, sem saber a direção. Por que Deus fez isso? Por causa da murmuração, de tanto reclamar. Deus falou assim: pois quanto mais vocês reclamam, eu vou colocando mais longe o objetivo de vocês. Por quê? Porque ele quer preparar o povo. A gente tem que merecer, não é só achar que Deus vai dar as coisas porque a gente é o povo dele ou não. A gente tem que merecer, ou porque a gente sofre, porque a gente está passando por opressão em algum momento da nossa vida, ou na família, ou no trabalho, ou na vida do governo, ou qualquer coisa. Independente. A gente tem que fazer por merecer, a gente tem que parar de reclamar, a gente tem que aproveitar a situação e tirar as coisas boas dela. Saber onde tirar proveito da situação, porque Deus ele não dá o frio se não for conforme o cobertor. A gente tem que entender isso, ele só quer o bem da gente, e quando a gente passa por uma dificuldade, ele não desampara. Se você sai vivo dela, é porque ele não te desamparou, e se você morreu é porque chegou a sua hora, entende? Mas você não deve reclamar, você não deve murmurar, você não deve blasfemar e achar que Deus é o responsável por tudo de ruim que te acontece. A gente tem que tirar as coisas boas das situações ruins, e sempre tem o lado bom, basta a gente ter sensatez. Então, o vídeo de hoje é isso, é mostrar para você, olha só, eu mostrei para você a distância que o povo tinha que percorrer e demorou 40 anos para o povo entrar na terra. Deus preparando o povo. Vão sofrer um pouco mais, até vocês merecer. Poxa, já tirei vocês de lá e vocês agora reclamando.
tantos anos de escravidão. Pô, então o povo reclamou no primeiro momento de dificuldade, de medo ali. Ah, era melhor ter voltado lá para servir do que morrer aqui no deserto. Era melhor ser escravo a vida inteira. Para que isso? Entende, gente? A gente tem que saber esperar e confiar. Se a gente não confia em Deus, não adianta a gente esperar dele, não. Porque a confiança em Deus é o mais importante. A fé é amar a Deus. O primeiro mandamento é amarás o teu Deus sobre todas as coisas, teu coração e toda a tua mente, teu entendimento. Então isso quer dizer que a gente tem que ter confiança em Deus, amar Ele e confiar nele, do entendimento. Eu entendo que Deus é capaz de fazer qualquer coisa por mim na minha vida que eu precisar. Mas eu tenho que ter paciência, eu tenho que merecer, eu tenho que esperar que o tempo dele não é o mesmo que o meu. Entende? Ele vai fazer na hora que ele achar que a gente merece. Eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. Desculpe se ficou longo, se as minhas palavras embolam muito. É que eu não sou muito bom com as palavras, não. Mas eu espero que tenha sido o mais claro possível para vocês entenderem o que faz a nossa vida quando a gente murmura. E até aos olhos de Deus o que isso é para Ele. Se Ele acha que é bom ou ruim, ou se você ficar reclamando, Ele vai ter piedade de você ou vai te ajudar. É claro, Ele ama e tem misericórdia de todo mundo. Mas para Ele dar o que você precisa, às vezes que você merece, você tem que buscar. Eu mereço isso, eu quero isso, mas será que... Eu acho que mereço, né? Vamos dizer assim. Eu acho que mereço isso, mas será que merecemos de verdade? Deus, ele sabe de todas as coisas, se nós merecemos ou não, se estamos fazendo por merecer ou não. Então, irmãos, é isso que eu quero dizer. Ao invés da gente ficar reclamando, a gente tem que orar mais e confiar mais em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas e Ele sempre espera o momento certo para agir. Fiquem com a paz do Eterno e até o próximo vídeo, se Deus quiser.